Somos nós que às vezes, por tantas coisas que a gente passa pela vida, a gente acaba impedindo, mesmo sem saber, a entrada do Senhor nos nossos corações. O Senhor encontrou em um dia um bom samaritano estirado ali no caminho, à beira de um caminho. Passaram-se muitos pelaquele homem. Alguns olhavam, outros nem olhavam. E aí passou pela vida daquele homem aquele que iria cuidar dele, mudar o rumo da história daquele homem. E hoje o Senhor passa pela sua vida, como Ele fez com aquele homem. Ele quer habitar no seu coração. Ele quer mudar o rumo da sua vida. Ele quer mudar o rumo da sua história. Se você quiser, se você permitir. Se houver no seu coração alguma coisa que impede o Senhor de habitar verdadeiramente no seu coração, já vai entregando para o Senhor. Fala: Senhor, eu gostaria que Tu habitasses o meu coração. Senhor, eu Te entrego tudo aquilo que vem me afastando de Ti, tudo aquilo que vem me afastando da Sua presença, da Sua palavra. Talvez até seja um problema em casa, com seu pai, com seu filho, com o marido. Quem não os tem? O Senhor olha para você aqui hoje de forma diferente e diz para você: a única coisa que eu quero é habitar no seu coração. A única coisa que eu quero é ficar com você. O Senhor olha para você e você olha para Ele. E você então, se for o desejo do seu coração, comece a dizer para o Senhor: Senhor, eis aqui a minha fraqueza, eis aqui o meu ódio, eis aqui o meu rancor. Olha, Senhor, os caminhos que eu tenho trilhado. Olha, Senhor, eu me afastei de Ti. Olha, Senhor, eu deixei o Teu caminho para seguir outros caminhos. Vai falando com o Senhor. Fala: Senhor, eu quero que Tu me habites, que Tu habites no meu coração. Se, Senhor, eu quero ser tocado por Ti nessa tarde maravilhosa que Tu escolhestes. Tu escolhestes a dedo Padre Cláudio para estar aqui conosco. E eu quero, Senhor, eu quero ser tocada verdadeiramente. Senhor, eu quero ser curada daquilo que me impede de verdadeiramente Te servir, de verdadeiramente Te seguir, de verdadeiramente ter aqui no santuário que é o meu coração. Habita, Senhor, no meu coração. Coração
Pai, Santa Mãe de Deus, nós iniciamos essa tarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentar um minutinho. Quero agradecer por carinho o pessoal que fez um almoço maravilhoso, né, gente? Estou me sentindo no Brasil também, né? O almoço, né? O pessoal do Ministério de Música também ajudou a gente a fazer a nossa digestão aqui nesse louvor maravilhoso, né? Muita salva de palmas para nós. Eu não sei a sensação que você teve ao entrar nesse lugar, mas assim, eu falei, gente, eu me senti no Brasil, não porque eu almocei. Mas quando eu subi aqui, eu me senti no céu, né? Tá tão bonito isso aqui, né? Vou até a sala de palmas, se depois está também. Tá muito bonito, tão no céu, com a presença de Nossa Senhora, a presença de cada um de vocês. Uma bênção mesmo a gente iniciar essa tarde, mas nesse clima de família. A gente está num clima maravilhoso de família. E eu queria iniciar essa tarde com você. Hoje nós vamos, ainda nessa tarde, nós vamos falar sobre a figura de Eva e Maria, e depois sobre a figura da Rainha Esther e de Maria. Assim, todo o nosso sábado vai ser voltado para a imagem prefigurada de Maria no Antigo Testamento. E amanhã nós vamos falar a respeito da realidade de Maria já no Novo Testamento. Aí a gente vai ter uma visão de toda a história, todo o plano salvífico de Deus para conosco, tá certo? Eu queria começar contando uma história para você. Uma história que, quando a gente conta uma história, eu me lembro muito de Jesus, porque Jesus sempre contava parábolas. Não sei se você lembra, mas quando você pega os evangelhos, para você ver, só um minutinho. A gente observa Jesus falando no Novo Testamento, a maioria das vezes, Jesus contando uma parábola, uma história, porque era a forma do povo entender. Então Jesus sempre se utilizava de palavras simples. Por isso que nessa tarde fala também que percorrer esse mesmo caminho do Senhor. Às vezes a gente fala tanta coisa a gente não consegue entender, mas quando a gente fala simples a gente entende. Ela não é, gente? Então, Jesus fez isso e a gente vai fazer também. Teve um certo dia de um homem muito crente, ele tinha muita fé em Deus, e ele disse assim, olha, Deus está comigo, tudo que eu passar na minha vida, Deus vai dar para me salvar. Gente, sabe o que aconteceu? Esse homem um dia estava lá no meio do mar, começou a se afogar, não tinha ninguém para salvar ele gritava, meu Jesus do céu, me salva Jesus, me salva Jesus. O negócio estava ficando feio, ele estava se afogando. De repente, passou uma lancha de passeio. E o pessoal da lancha parou e quando ia jogar uma boia assim para ele pegar, ele falou, olha, a gente veio aqui, eu estou vendo que você está se afogando, eu vou jogar uma boia para você. Eles jogaram a boia, aquele jovem, me salvar? Não, não quero que você me salvar não, pode levar sua boia, vai embora, não precisa que você me salve não. Quem estava na lancha não entendeu nada. Se não precisa me salvar não, sabe por quê? Jesus vai me salvar. Jesus vai me salvar, não precisa não, pode ir embora. Gente, de repente, parando ao longe, um grande navio, um daqueles cruzeiros lindos, né? Aquele navio imenso. O capitão conseguiu ver aquele homem lá no meio d'água se afogando. Só vamos salvar. Aí o navio foi se aproximando, depois mandou um bote. E aí, quando foi jogar a boia, jogou a boia, disse, não, nós vamos te salvar, não fique nessa, você vai morrer. Eu disse, não, eu vou morrer? Me salvar, não precisa nada disso, não precisa de boia, não precisa me salvar. Não. Por quê? Você vai morrer. Morrer? Eu não. Jesus vai me salvar. Ele foi passando, foi dando de tardezinha. De repente, minha gente, sabe que veio? Um helicóptero. Um helicóptero da polícia viu, jogou aquela boia, jogou a escada. E ele não estava conseguindo falar por causa do barulho do helicóptero, né? Aí quem estava lá em cima, nós viemos te salvar, vamos te levar. Aí disse, não precisa não, Jesus vai vir me salvar.
fato é que o helicóptero foi embora, foi passando, e aquele jovem morreu. Quando foi ter um encontro com o Senhor, aquele jovem cheio de vigor, cheio de coisa, né? Poxa, Senhor, cheio de atitude para cima de Jesus, né? Poxa, Senhor, eu tive a vida inteira te servindo, eu fiz tudo, eu ia lá e trabalhava na comunidade brasileira. Estou brincando aqui não, gente. Em outra comunidade, eu ia numa outra comunidade, fazia tudo, e o Senhor não me salvou. Então o Senhor disse: mas meu filho, como que você diz que eu não te salvo? Eu fui até você por 3 vezes, e nenhuma delas você quis a minha ajuda, e nenhuma delas você quis que eu te salvasse. Sabe, amados irmãos e irmãs, eu não tenho dúvida nenhuma que esse momento que nós estamos tendo aqui agora de palestra, de retiro, é um momento que Deus está usando a nossa vida para jogar uma boia, para dar não somente um novo fôlego, um novo ânimo, mas para salvar a gente e dar uma direção na nossa vida. Amém? Amém. Hoje, quando nós meditamos a figura e a imagem de Maria como modelo para a nossa vida cristã, nós temos a imagem de Eva, que foi, sem sombra de dúvidas, uma mulher escolhida por Deus. Nós sabemos que no DNA de Maria, no DNA do Cristo existem todos os caracteres do DNA de Maria, porque Maria foi, de fato, aquela que o Senhor escolheu para cumprir o seu plano de amor. Mas nós não podemos esquecer que lá no início da Bíblia, nós tínhamos a Bíblia retrata ela como a primeira das viventes, aquela mulher cheia de beleza, cheia de esplendor, e é importante que a gente tenha essa imagem. Porque quando a gente fala de Adão e Eva, a gente sabe do lado negativo. Tá vendo? Se deixou influenciar, foi seduzida pela serpente, depois levou Adão ao pecado. A gente sempre tem na ponta da língua isso. Mas existe um outro lado também, daquela mulher que foi moralmente cheia de virtudes no primeiro momento. Ela era dominada pela razão, e a razão era submetida ao Senhor. Ela tinha todas as suas paixões equilibradas, até o momento em que ela se afastou de Deus. E a gente pode se perguntar, mas por que ela se afastou de Deus? Por que ela foi seduzida pela serpente? Por que ela deu esse passo e por causa dela nós perdemos os dons preternaturais? Todo mundo sabe disso. Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viviam no paraíso, eles não sentiam fome, eles não possuíam a doença e outros dons. Mas por causa do pecado nós perdemos tudo isso. Hoje a gente tem que lutar para trabalhar. Diz a palavra de Deus, a partir de hoje você vai com só lutar para conquistar o teu alimento, e aí vem a enfermidade e outras coisas. Mas aí a gente começa a perguntar, mas por que Eva deu esse passo? Eva foi selecionada por Deus para criar e gerar filhos. Toda mulher teria nela um modelo ideal. Por causa do pecado, ela deixa de ser um modelo. E aquela que era considerada, pela ordem natural, mãe de todos os homens, perde então a dignidade para Nossa Senhora, que passa a ser, pela ordem da graça, a mãe de todos os homens. Maria, ela é identificada, amados irmãos e irmãs, não sei se você já ouviu falar, essa identificação como a nova Eva. Os padres da igreja chamam Cristo de novo Adão. Cristo é o novo Adão e Maria é a nova Eva. Por quê? Justamente nós vamos desenvolver toda esse terceiro momento de palestra só para falar a respeito do fruto que Maria deu ao mundo, foi o fruto de salvação, enquanto o fruto que Eva deu para o mundo foi o fruto da perdição por conta do pecado. Maria, ela tem o título de Arca da Aliança, né? Que nós sabemos que antigamente eles carregavam a Arca da Aliança, e aquela Arca da Aliança era algo que foi milimetricamente pensado. Mas se você pegar a Bíblia, está escrito lá o tamanho, como deve ser feito, como deve ser, enfim, os anjos devem se apresentar, a extremidade das asas, é muito detalhado para dizer que a Arca da Aliança é algo especial. As pessoas não podiam tocar na arca.
Se tocasse na arca, a pessoa morria. Todo mundo sabe disso. A gente sabe que a Arca da Aliança é comparada à Nossa Senhora, porque justamente isso. O que a Arca da Aliança carregava? O que era mais importante que a Arca da Aliança carregava? Os rolos santos da Torá. Ou seja, a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, eles estavam ali. Ou seja, enquanto a Arca da Aliança carregava a Torá, que é a palavra de Deus até época, Nossa Senhora carregou o seu ventre. Jesus, que é o Verbo divino. Quando a gente abre o Evangelho de João, no capítulo 1, a gente vê o Verbo se fez carne. Ou seja, tudo que Deus falou, né, tudo que Deus planejou, aconteceu. Ou seja, o Cristo era a palavra do próprio Cristo. Cristo era a palavra do próprio Deus. E Nossa Senhora, como a arca que nunca foi tocada, por isso que a gente fala, né? Maria foi virgem antes, durante e depois do casamento. Sabe, amados, desde a criação, o Senhor já vislumbrava em Eva a figura de Maria. Quando nós falamos da maternidade, nós sabemos que era algo especial, que foi manchado por conta do pecado. Isso é muito claro para cada um de nós, mas o que muitas vezes a gente fica parando, e se a gente quisesse imaginar por que ela caiu. Não sei se você já teve essa curiosidade, por que ela deu esse passo não foi feliz, prejudicou todo mundo. O que a Eva passou, eu posso passar, a senhora, o Senhor, todos nós somos sujeitos ao pecado. E nós sabemos que o pecado é algo que é muito mais fácil de ser realizado do que uma boa ação. Diz a palavra de Deus que a porta que os cristãos são chamados a passar é uma porta estreita, né? Eu sempre imagino, eu vejo meu Deus do céu, quando eu fui passar pela essa porta estreita, mas que não esteja com tanta barriga, porque a porta estreita é aquela sacrifício assim para passar, né? Quando a porta do mundo, né? Aquela porta larga, do pecado, você pode ir, você vai passar, por exemplo, até de braços abertos, você pode ir passando, sabe? Para falar e para fazer menção justamente, amados irmãos e irmãs, a facilidade do que é fazer o que é errado. Todo mundo pode fazer o que é errado, mas fazer a vontade de Deus exige passar pela porta estreita, ou seja, exige sacrifício, até você conseguir passar. Por que o Pai está dizendo isso? Porque hoje Deus quer falar ao meu coração, hoje Deus quer falar ao seu coração. Se nós não colocarmos o Senhor em primeiro lugar, a gente facilmente vai ser seduzido pela serpente como ela. Diga para a pessoa que está do seu lado, nessa tarde, Deus quer que você coloque a Ele em primeiro lugar. Olha aqui para o Padre. Tem uma história, não sei se você conhece essa história. Vou contar uma historinha para você. Eu vou fazer um pedido aqui, você me ajuda aqui. Gente, tem um Pathfinder em São Pedro que está bloqueando. Tem umas pessoas querendo sair lá fora. Tem também um Tacoma Toyota Praga 8454CO. Pede alguém aqui, por favor? Móvel, por favor. Ok. Eu vou contar uma historinha em homenagem ao Carlinhos. Vou contar uma homenagem ao Carlinhos, a história. Tinha um jovem chamado Carlinhos, gente. Esse jovem, ele um dia esse jovem disse: "Ô Carlinhos, não vai embora não, que eu quero contar essa história." Tá? Esse jovem decidiu então de ir para a igreja. Carlinhos, vem para cá. Isso. Vem aqui para frente. Eu quero você agora, eu quero você aqui no primeiro banco do Pai. Carlinhos. Isso, vem pra cá. Vou contar a sua história agora. Sente aqui na frente, aqui pro Padre. Depois da história você sabe. Não, você não vai passar pela porta estreita não, meu filho. Pode tentar mesmo. Estou brincando, senta aqui, gente. Senta aqui agora, eu vou contar a sua história pro povo. Gente, tinha um jovem chamado Carlinhos. Esse jovem disse assim: "Rapaz, olha, eu vou na igreja, passando pela rua, quem foi que ele encontra? O padre.
Aí ele disse assim, padre, estava com sentido no meu coração, quero ir para a igreja hoje. Ele padre muito feliz, né? Poxa, que alegria, é bom receber, é bom te acolher. Vai lá na igreja hoje, que hoje vai ter um encontro lá na comunidade brasileira. Então, o Carlinhos falou assim, aquele bom padre maneiro, me acolheu, falou comigo, sabe? De repente, minha gente, foi lá no trabalho, isso foi de manhã cedo. Foi para o trabalho, quando chegou do trabalho, estava quase na hora de ir para lá, para a comunidade, para a igreja, sabe? Tomou um banho. Sabe quando você está cansado? Aquele dia, ele tomou um banho, sentou-se na cama, deu uma espreguiçada, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Eu só vou encostar aqui minhas costas para descansar um pouquinho, né? Quando ele desceu assim, pronto, gente, olha, pegou no sono, dormiu. Dia seguinte, tinha que ir para o trabalho cedo, ele falou, eu vou ali na padaria com um pãozinho. De repente, quando ele chega na padaria, quem foi que ele encontrou? Ele encontrou o padre. E aí ele falou, o padre está ali, o padre já me viu, não tem como fazer nada. Aí o padre, oi Carlinhos, tudo bom? Carlinhos, tudo ótimo. Não, está tudo muito bem não, mas está vendo isso aqui? Estou com o dente inchado, padre. Sabe, eu estou uma dor de dente, cara, uma coisa assim, não deu para dar nisso. Mas se preocupe não, quando tiver outro eu vou. Aí o padre falou, hoje à noite tem. Disse, não, tá bom, padre, hoje à noite eu vou. Gente, Carlos, então saiu, graças a Deus, foi embora. Longe desse padre, ele foi, trabalhou, tinha todo. Quando ele chegou em casa, tomou um banho, já estava perto da hora de ir para a igreja, ele falou, está quase na hora. Ele sentou na cama, quando ele foi espreguiçar, ele falou, não vou espreguiçar. Porque pode ser que eu não resista à minha habitação e durma aqui. Mas ele falou assim, mas eu quero ver o que está passando na televisão. Gente, não é que na casa dele tinha Globo? Estava vendo aquela novela das 7, qual é o nome mesmo? Estou com medo de falar. Bom, de qualquer jeito, essa novela aí que você pensou, olha que só lá. Gente, tá muito tempo que eu não vejo não. Bom, gente, quando o Carlinhos ligou na TV, na época estava aquele, sabe? Aquele episódio, sabe? E aí ele botou a mão assim, sentada, né? Ficou vendo. Gente, quando acabou a novela, já estava no meio da missa. Eu falei, cara, hoje eu não posso perder. Se eu chegar lá, o padre vai me ver, eu chegando no meio da missa, vai ficar pior ainda a situação, não vou. No dia seguinte, o Carlinhos falou assim, ó, eu sei que o padre vai dentro daquela padaria ali, né? Pois hoje eu vou dedicar. Gente, quando ele chegou na outra padaria, quem ele encontrou? Encontrou o padre. Gente do céu. Aí o padre, Carlinhos, que bom te encontrar, que surpresa te encontrar. Ele disse assim, padre, ai padre, que bom que o senhor veio. Bota sua mão aqui na minha cabeça, padre. Uma dor de cabeça, padre. Eu fiquei a noite inteira com dor de cabeça. Por isso que eu não fui para a igreja, o senhor me perdoa, o senhor reza por mim, padre. O senhor me dá uma bênção, joga água benta em mim, porque eu estou precisando. Ontem eu não fui, padre, eu estava com vontade, eu cheguei disposto, me arrumei, mas estou com dor de cabeça, eu não tenho condição de ir. Mas não se preocupa não, hoje eu vou para a igreja. Quando chegou, gente, Carlinhos chegou em casa, depois do trabalho, tomou o banho, foi se explicar, não se expulsou, ia ligar a televisão, não ligou, disse, não, vou passar um perfume e vou embora. Gente, quando ele saiu, botou o pé na rua, veio o carro e... Não matou não, calma. Passou, de repente, era o seu amigo Lucas. O Lucas veio, estava no carro, deu uma ré imediatamente. Sobre Carlinhos, quanto tempo eu não te vejo? Lucas, aquela coisa deu um abraço e aquela coisa se vira. De repente, disse, olha, sabe onde eu estou indo agora? Aí o Carlinhos falou, não sei não. Eu sei para onde eu estou indo. E não sei, você está indo para onde? O Carlinhos, eu vou para a igreja, hoje eu vou para a igreja. Rapaz, você vai para a igreja? Você não sabe para onde eu vou, falou o Lucas. O Carlinhos então começou a ficar curioso. Mas você vai para onde? Eu falei, meu filho, eu vou para um churrasco. Vai ter um churrasco. Se você quiser, né? Aí Carlinhos, eu vou para a igreja. Não, olha, vou te contar só um segredo. No churrasco vai ter mocotó. Nunca vi churrasco com mocotó, mas só o Carlinhos, né? Quando
falou isso, minha gente, aí não resisti, não. Falei, que? Não posso ficar assim com esse mocotó. Gente, entrou no carro e foi com o Lucas. Com esse tal desse mocotó. Aquela coisa, né? Quando a gente faz a coisa errada, não adianta esconder. No dia seguinte, ele foi para uma outra padaria. Quem foi que ele encontrou lá? O padre estava lá. Parece que era uma coisa de Deus, hein? Ele se converteu, isso é mudar de vida. O padre estava lá, minha gente, quando chegou. Poxa, Carlinhos, eu estou achando tão estranho, você já prometeu tanto, nunca você foi lá para a igreja. E aí Carlinhos foi um homem, né? Aquela hora ele foi um homem, disse assim, pai, depois eu vou lhe contar toda a verdade. Agora eu vou dizer para o senhor, eu não estava com dor de dente, eu não estava com dor de cabeça, eu não estava com nada disso. Eu fui errado. De ontem até que eu me arrumei para ir para a igreja, mas eu fui comer um mocotó. E o padre ficou assim, não entendia nada do que estava falando, né? Tudo bem, então tá bom, cara. Obrigado, fica com Deus. Um dia, quando você precisar, vai lá na igreja e tal. Você tá. Aí o cara disse, não, padre, vem cá. Não, pode deixar, você tá tão rebelde, cara. O padre disse, padre, você tá tão rebelde, você não sabe nem qual é o primeiro mandamento. E cara, não, padre, que é isso? Vem cá, o padre mandando, né? Padre, que é isso? Pelo amor de Deus, falou o padre. O Carlinhos disse, padre, pelo amor de Deus, o primeiro mandamento. Eu sei qual é o primeiro mandamento. O padre falou, o quê? Você sabe qual é o primeiro mandamento? Você não sabe, não. Você tem tanto tempo que você não sabe. Padre, você é o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Só me deixa ele responder. Aí quando ele respondeu isso aí, o padre disse, ih, tá vendo? Tanto tempo que você não vai na igreja, já mudou, meu filho. Já é outro mandamento. Aí o padre, não é padre que está nesse encontro com o primeiro mandamento? Padre. E o padre disse, Carlinhos, o primeiro mandamento é amar um mocotó sobre todas as coisas. Estou brincando, Carlinhos, pode voltar lá para o ministério. Suou, né, meu filho? O meu mocotó, para brincar, gente, para falar isso aqui depois do almoço, a gente dá para. Né? Quem está com sono não levanta a mão, não. Mas assim, pode estar falando isso para dizer o seguinte, amados, todas as vezes que nós infringimos um desejo de Deus, uma vontade de Deus, é porque nós somos seduzidos. É uma história engraçadinha para dizer que geralmente aquelas coisas que a gente gosta mais tem uma tendência de seduzir o nosso coração. Assim como ele se deixou seduzir pelo mocotó, a gente sabe que na vida de cada ser humano a gente permite que as coisas vão nos levando. E foi justamente isso que aconteceu com Eva, aquela mulher que foi seduzida pelo pecado. As pessoas falam, padre, é uma maçã. Bom, a gente não sabe. Talvez a fruta da região é uma maçã. E a gente não sabe exatamente qual foi o pecado específico. Nós sabemos que o pecado foi o pecado da desobediência. Quando a gente fala em obediência, desobediência, a gente lembra muito do nosso relacionamento com os nossos pais. Né? Pode, não pode, isso, aquilo. Enfim, a gente tem que transferir essa realidade para a nossa realidade espiritual e perceber a imagem de Eva e a imagem de Maria. A gente faz um paralelo entre as duas imagens para dizer o que cada uma fez, como cada um agiu, como cada um contribuiu diante de Deus. Se você observar a imagem de Eva, ela foi aquela que falou com o anjo das trevas. Ela foi e dialogou com a serpente. Todo mundo lembra disso. Enquanto Maria foi aquela que dialogou com o anjo da luz, o anjo Gabriel. Eva teve a oportunidade de fazer contrário àquilo que ela ouviu. Por quê? Nós sabemos que uma voz surgiu no meio do paraíso dizendo, daquela árvore você não pode comer, o resto você faz tudo. Ou seja, é uma figura de linguagem para dizer uma árvore, uma fruta, algo que nós não conseguimos precisar. Mas o fato é que houve uma desobediência. Você imagina que a figura e a imagem de Eva está bem ligada ao pecado de Lúcifer.
foi o pecado da desobediência. Ele não quis contribuir mais para a salvação do mundo. Por quê? Porque ele percebeu que o próprio Jesus, sendo Deus, se tornaria um homem, nascido de uma mulher. Isso contribui demais para a gente entender como Eva foi tentada, como Eva conseguiu ouvir aquele anjo do mal, e como Maria, por outro lado, foi capaz de dar ouvidos à voz de Deus. No fundo, amados irmãos e irmãs, o que o Padre quer dizer é que dentro de nós existe aquela luta. Né? Todo mundo já assistiu um desenho animado, onde tinha um diabinho falando coisa, faz isso. E o outro, não, tenha calma, tenha paciência, não é isso? Quando a gente era criança, a gente via muitos desenhos. Mas no fundo, amados irmãos, essa imagem para usar é uma imagem que tem dentro da gente. Nós somos homens, mulheres, que lutamos diariamente contra o mal. São Paulo vai dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. São Paulo estava dizendo uma realidade que toca a nossa vida. Ou seja, eu diariamente sou lançado no mundo onde eu posso errar, onde eu posso contribuir com o erro, onde eu posso continuar o que é errado, mas eu tenho uma possibilidade de acertar, de dizer não ao erro, de não contribuir para o mal. E essa imagem é simbolizada por meio de 2 lobos. Diz que todo mundo tem 2 lobos dentro de si. Esses 2 lobos, eles vão devorando o outro, um vai matando o outro, tentando matar, e eles se degradeiam o tempo todo. E o fato é que, você sabe quem ganha essa luta? O lobo do bem, o lobo do mal, vai ganhar essa luta, e está dentro de você aquele que você mais alimentar, aquele que você mais cultivar dentro de você. A gente sabe que as nossas atitudes repetidas, elas se tornam ou vícios ou virtudes. Se você repete um bem, você está repetindo sempre uma atitude boa, aquilo vai se tornando uma virtude na tua vida. E se você vai repetindo um erro na tua vida, aquilo vai se tornando um vício. Nós, então, como cristãos, somos chamados a olhar a figura daquela que foi a que teve atitudes repetidas de ouvir e de cumprir a vontade de Deus. Nós estamos falando de Maria, estamos falando de Nossa Senhora. Sabe, mas não é fácil. A gente sabe que a gente está num mundo onde muitas vezes a gente foge das câmeras. Existem lugares, existem pessoas, existem situações que nos colocam em risco diante de Deus. Eu falo isso porque eu falo isso para o meu povo, eu falo isso para a minha comunidade e digo para eles. Nós ouvimos muito falar de Deus que é amor, nós ouvimos muito falar que Deus é bondade, de que Deus nos ajuda a ser pessoas melhores, de que temos pregações que dizem 5 passos para alcançar o reino de Deus, 10 passos para ser feliz, para isso, para aquilo, mas nós precisamos ouvir pregações, nós precisamos ouvir mensagens que digam sobre conversão, sobre o nosso pecado que magoa o coração de Deus. Muitas vezes nós estamos prontos para ouvir tudo, mas quando se fala de conversão, quando se fala de arrependimento, ou quando se fala de que a gente magoa o coração de Deus, a gente muitas vezes se fecha, a gente não quer ouvir, não dá tempo para a gente. Mas a gente percebe que o que aconteceu com Eva foi justamente um fechamento nas coisas de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, nessa tarde, nós precisamos fazer um esforço para aceitar a vontade de Deus. Não é fácil, por isso nós estamos aqui. Existe uma possibilidade, amados irmãos e irmãs, uma possibilidade de sermos salvos. Essa possibilidade, ela se estreita, ela cresce, na verdade, quando a gente abraça o caminho de Deus. Por que a gente está aqui hoje nesse retiro? Porque no fundo, querido, você veio para ser abençoado. Porque no fundo esse retiro vai fazer uma ligação entre o seu coração e o coração de Deus. Porque no fundo você vai estar se aprofundando sobre as coisas espirituais. Porque no fundo você está investindo na tua vida espiritual. Isso significa que você está largando a possibilidade de você ser salvo. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós sabemos o que presta e o que não presta.
Mas quem disse que as coisas do mundo não nos seduzem? Você olha e pergunta ao rapaz, por que você usa droga? Ele vai dizer que é ruim. Mentira! Ele vai dizer, é maravilhoso, aquilo me dá uma sensação ótima. Gente, o mundo proporciona isso, mas ele está só morrendo, ele está só defiando, partindo em direção à morte. Da mesma forma, desculpa eu falar sobre isso, mas se você pega um homem que matou uma outra pessoa e ele diz, eu matei por amor, você vai perguntar para ele, ele vai dizer, não, olha, pai, desculpe, mas eu fiz o que eu achava que estava fazendo certo. Eu fui confessar na minha paróquia, lá nós temos uma casa de recuperação para dependentes químicos, onde a gente trabalha com mais ou menos 25 jovens, e é uma rotatividade muito grande. No início desse ano, eu atendi a confissão de um deles, que disse, padre, eu matei 17 esse ano, e tive que fazer coisas, arrancar dedos, tudo, mas ele foi falando assim, uma naturalidade, e eu fiquei espantado com aquilo, e ele falava assim, sabe, como se fosse qualquer coisa, e de repente, eu não sei o que aconteceu na confissão, mas acho que Deus tocou no coração dele de uma forma assim, sobrenatural, e ele foi tomado de um arrependimento, ele foi tomado de comoção, que ele começou a chorar, e ele disse, padre, eu não quero mais essa vida para mim. E ele dizia, olha, padre, eu me sentia bem, eu fazia tudo isso porque eu me sentia o cara. Seja mais irmãos e irmãs, o mundo engana a gente. Quem está de fora, a gente consegue ver, a gente consegue vislumbrar, a gente consegue até, muitas vezes, tentar ajudar. Mas quem está envolvido pelo pecado, se sente seduzido, se sente, sabe, cada vez mais dominado por isso. Quando a gente olha para a figura de Maria, a gente olha o extremo oposto. Gente, Maria, isso que eu vou falar para vocês, mas a escola de santidade de Nossa Senhora, por isso que eu falo, a gente precisa reconstruir aquilo que nós temos na mente quando pensamos em Nossa Senhora. Olha, a escola de Nossa Senhora foi algo palpável. Maria, ela teve dificuldade, como a gente tem dificuldade de estar assim para Deus. É claro que no seu coração, ela decidiu viver não mais para ela, mas ela decidiu viver para o Senhor. Mas todo dia ela precisava dizer sim, todo dia ela precisava renovar o chamado dela, sabe? A escola de santidade de Maria é muito prática, porque quando a gente olha para ela, a gente vê, Maria viveu a palavra. Maria sofreu, mas ela não conseguiu sair da fidelidade de Deus. Então, quando a gente olha para a nossa vida hoje, a gente tem que perceber, olha, a graça que manteve Maria de pé, a graça que manteve Maria fiel, é a graça do Espírito Santo que pode me manter também fiel. Amém? Amém. O padre que está falando isso é por quê? Porque não existe outro tipo de felicidade. Ou a felicidade está em Deus, ou a gente encontra a felicidade no Senhor. Caso contrário, a gente vai bater cabeça, a gente vai se machucar cada vez mais. A gente encontra pessoas que trilharam um atalho, pessoas que se machucaram e que voltam para encontrar a Deus. E graças a Deus encontram o Senhor na vida nova. Quando a gente lembra de Santo Agostinho, que disse, tarde te amei, ó beleza tão rara, ó Deus. Quando a gente lembra de Santo Agostinho, aquele homem que tinha tudo, todo conhecimento. Olha, quando a gente estuda, a gente vai saber que até aquele momento em que Santo Agostinho vivia, ele já tinha lido todos os livros existentes, ele já era um dos mais sábios do mundo naquela época. Aquele homem cheio de recursos, cheio de entendimento, cheio de filosofia na cabeça. Né? Ele era agnóstico, ele não acreditava em Deus. Até o momento que o Senhor restaurou, o Senhor mudou a vida daquele homem, um homem que era prepotente, um homem que tinha uma vida completamente desregrada. Todo mundo sabe, quem lê as confissões de Santo Agostinho vai lá ver Santo Agostinho rezando, diz, Senhor, me dá o dom da castidade, mas por favor, não me dá hoje não. Né? Parece engraçado, mas era alguém que estava sendo sincero para Deus. Alguém que estava dizendo, Senhor, me ajuda, eu quero melhorar. Sabe, amados irmãos, hoje a gente tem que olhar para Deus e descobrir a nossa santidade de vida. Quando a gente fala de santidade, eu quero especificamente olhar para Nossa Senhora. Você vê uma outra imagem de Maria, a gente sempre vai lembrando, santidade é alguém que usa batina, é alguém que tem um véu, é alguém que, gente, santidade é para todos nós. Santidade é algo que é o desejo do coração de Deus.
Santidade não é algo abstrato, mas santidade é a luta pessoal que nós temos para fazer o bem, para ser virtuoso. Ou seja, para ser santo não significa que o santo não é aquele que não peca mais. Não, o santo é aquele que cai sim, mas que se levanta, que se põe de pé e que continua. Caso contrário, a gente vai ficar sempre numa fé que a gente nunca vai atingir essa fé. A gente falava hoje de manhã, no primeiro momento, que Nossa Senhora é modelo da igreja justamente porque ela conseguiu viver aquilo que a gente tenta viver. E quando a gente fala de santidade, a gente tem que pensar em coisa concreta, seja na nossa casa, principalmente você que é casado, olha para o teu relacionamento com a tua esposa, naquele momento que você deixa de discutir, mas você silencia, você está dando um passo para a santidade. Padre, mas depois de uma semana, aí eu não consigo, eu acabo brigando, então reveja isso, mas se você se levanta, isso é santidade. Santidade é aquele que cai, mas que se levanta, é aquele que cai, não fica no erro, que não fica no pecado, mas sabe que precisa continuar. Qual foi a diferença de Maria? A diferença de Maria foi justamente essa, ela não deu brecha no erro, ela não deu brecha, ela não foi contaminada pelo pecado. Sabe, você acha que não seria mais cômodo para ela fazer a sua vontade? Sabe, amados, estou falando de algo concreto mesmo, para mexer com a gente, sabe? Todos os nossos sentidos, existe uma inclinação, que é a concupiscência, ele nos arrasta do pecado, seja, por todos os nossos sentidos. Por isso que a gente consagra, na consagração a gente fala, consagra a vós os meus, minha, todo meu. Ou seja, se você é um filho de Maria, se você vive como Nossa Senhora, você tem a tendência de se tornar como ela. O que ela representa para a gente, ela de fato intercede para que isso aconteça. Eu quero compartilhar com vocês, eu estive aqui em Kansas, aqui nos Estados Unidos, eu vim pregar aqui para os irmãos evangélicos, eu tive a audácia e a felicidade de dizer para eles, com muito carinho, com muito respeito, que eu os amo de verdade, e eu falei assim para eles, você sabe de uma coisa? Existe uma coisa muito parecida entre a igreja de vocês, porque não são todas as igrejas, eu falei, a igreja de vocês e a igreja católica. Eles, é mesmo, padre, eu disse, sabe o que acontece? Todos vocês vivem sob o carisma do fundador de vocês, que é o John Robert Stevens. Vocês não adoram o John Robert, mas vocês buscam viver segundo os princípios que ele dá. Vocês buscam viver segundo o estilo dele, segundo os traços dele. O que a gente faz na igreja católica é a mesma coisa. Ninguém adora Nossa Senhora. Maria não é Deus, ela não quer ser Deus, ela nunca disse isso, ela nunca desejou isso, mas a gente faz, sabe o quê? A gente se curva, a gente venera, a gente respeita, porque nós vivemos como filhos dela. Ela soube viver a palavra de Deus, ela honrou Jesus em todos os momentos, ela foi fiel, ela lutou contra o pecado, ela não se deixou levar pelo papo do anjo do exterminador. Eles adoraram. Eu disse que não adorou mais a minha família. Porque é isso mesmo. Esse negócio de que se fala, querido, você tem a sua fé centrada no Senhor Jesus, amém? Amém. Nós amamos Nossa Senhora, não abrimos mão, amém? Amém. Não abrimos mão, ela é a nossa mãe. Ela é a nossa mãe. Ela foi prefigurada desde o Antigo Testamento. A palavra de Deus toda está nos mostrando traços de que Deus desejou, que Deus mostrou. Nós estamos pegando cada um deles para dizer qual foi a parte da pessoa e como Nossa Senhora agiu. Não tem como eu ignorar isso. Não tem como eu ignorar isso. Por isso que eu digo que Isabel foi feliz. Isabel foi muito feliz quando ela disse: bendita és tu das mulheres. Mas Isabel estava certa. Mas você não está falando diante de qualquer pessoa. Maria não é qualquer mulher. Amém? Maria não é qualquer mulher. Nossa Senhora também foi feliz quando ela disse: todas as gerações vão me proclamar minha vida. Ela estava certa. Por quê? Pela fidelidade dela. Se você pega o final do livro de Jó, você vai entender o que o padre está falando. O que acontece no final do livro de Jó? Deus honrou, restituiu 7 vezes mais. Por quê? Pela fidelidade de Jó. Deus honrou pela fidelidade. Por que o Pai está falando isso? Porque é difícil a gente viver a palavra de Deus. É difícil a gente lutar lá no nosso trabalho, ou contra os amigos, irmãos, contra qualquer pessoa que vem de contra os nossos princípios. Não abra mão dos seus princípios, amém? Amém. Não abra mão. Você que conhece a Deus, você vive sobre a palavra de Deus, não abra mão sobre os princípios que Deus te deu.
Estou falando isso justamente para você ser fiel, porque ser fiel significa, derramar o seu sangue pelo Senhor. Os discípulos, Nossa Senhora, todos os primeiros cristãos estavam dispostos. Eles abriram mão da sua vida, até mesmo diante do risco de morte. Por isso que nós sabemos a fidelidade de tantos. Levaram ao martírio, o sangue daqueles mártires é semente de novos cristãos. Quero dizer isso para você hoje. Padre, como vamos me comportar então diante do pecado? Querido, você diante do pecado, você precisa, em primeiro lugar, eu sempre falo isso, você precisa ter a graça de, em primeiro lugar, reconhecer que você é pecador. Em segundo lugar, resistir ao pecado. Em terceiro lugar, renunciar ao pecado. Vamos juntos? Fala com o Padre. Primeiro, eu preciso reconhecer. Segundo, resistir. E o terceiro, renunciar. Você sabe que, por exemplo, a pior coisa, quem bebe, lá no Brasil tem muito, sabe? Ele bebe, mas ele, você bebeu? Não, não bebo não. Não acontece isso. E a pessoa não reconhece. Você vê, você sente o cheiro, você vê, você sabe, está visivelmente na sua frente. E você diz, não fiz nada não, porque a pessoa mesmo ela já está tão enferma, tão doente, tão viciada, que ela não tem mais sentido. E ela não reconhece. A primeira coisa que a gente tem que fazer, amados, é reconhecer que nós somos pecadores. Enquanto a gente ficar nessa falsa ilusão de que a gente pode, eu sou forte, querido, eu sou fraco. Santa Teresinha, Jesus vai dizer, quando Deus estiver frente ao Senhor, eu vou chegar diante de Deus com as minhas mãos vazias e vou dizer, Senhor, eu reconheço que eu não sou nada. Querido, é justamente por isso que Deus se importa, é justamente por isso que Deus nos aceita. A gente tem que reconhecer que a gente é humano. A gente não existe um super-herói aqui não. A gente é de carne e osso. A gente diz, Senhor, eu sou pecador. Eu preciso dizer isso para mim mesmo. Sabe? Eu sou pecador. O primeiro passo é reconhecer. O segundo passo é resistir. O primeiro passo é reconhecer. O segundo passo é resistir. Você imagina só, eu sou diabético, estou vendo aquela confeitaria maravilhosa que tem ali. Gente, eu não posso passar por ali pela frente. Posso? Eu não posso, porque eu vou passar uma vez e vou estar forte. Vou passar uma segunda vez eu vou estar forte, na terceira vez eu vou olhar. Na quarta vez eu vou olhar para um lado, vou olhar para o outro, não tem ninguém. Eu abro a porta, já entro, né, Carlinhos? Eu já sento, né, Carlinhos? Carlinhos, né? Eu já entro, já sento, né? Quando eu olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém, eu vou e peço um docinho. Eu sou diabético, eu não posso. Eu tenho que resistir. Como que eu vou resistir? Não, o engraçado de tudo, você sabe o que é? A criatura, assim, eu quero vencer o pecado, não faz nenhuma força. Sabe que não pode passar, mas vai e passa. Mas nunca vai que você vai conseguir vencer o pecado. Nunca que você vai conseguir vencer o pecado. É aqui, você. Vem cá, Carlinhos, vem cá. Isso. Desça aqui rapidinho, por favor. Fica um de frente para o outro. Todo mundo quer ver vocês dois. A força de vocês. Não, aqui no meio, por favor, para aparecer ali na câmera, por favor. Um de frente para o outro. Vamos fazer o seguinte, eles vão fazer força para ver um vai empurrar o outro. E quem vai conseguir? Calma, peraí, não se parou ainda não. Calma. Não pode combinar nada não. Você tem que fazer força para ver quem empurra o outro mais rápido. Viu? 3, 2, 1, valendo! Sabe o que acontece? Existe um tipo de cristão analfabeto, sabia? Sabe o cristão analfabeto? Já ouviu falar isso? Existe cristão analfabeto. O cara chega assim, diante de, sabe, as pessoas, eu sou bom. Primeiro que ele não reconhece que ele é um pecador.
Segundo, que não sabe nem o que é resistir. Aí quer ver, por exemplo, aqui esse é o cristão analfabeto. Aí vem a tentação, tu vai empurrar ele, você não vai fazer nada. Vai, aí, é o analfabeto, tadinho, ó. A tentação vem, sabe? E leva ele, a onda vem, leva ele, a moda vem, leva ele. Meu irmão, vem cá agora. Em nome de Jesus, você foi batizado. Isso. Agora vem a tentação. Vem, segura, entende como é que faz força? Faz força. Isso. Pronto. Oh, Deus. Mas a gente tem que fazer isso, sabe? Se um cristão analfabeto, não, tudo pós, não, tudo bem, tal. Não, você tem que fazer força contrária. Como é que você diz, eu quero ser santo? Você levanta a mão, eu quero ser santo. Eu quero que a tua vontade se cumpra em mim, Senhor. Oh, Deus. Mas você não faz força nenhuma para viver a palavra de Deus? Você é um analfabeto na fé. Tadinho, eu sei, mas não está com o pecado, deixa descansar, né? Eu sei, está sem fôlego, gente. Mas é, gente. Não, porque você sabe, desculpa, não, fica bem, respira, dá uma hora pra ele. Gente, é sério, se a gente não faz agora, a gente brinca assim, pra ninguém dormir, né? Daí eu conto, tá? Mas se a gente não resiste, a gente não pode dizer que a gente é cristão. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Se no dia a dia você não resistir, você não é cristão de verdade. Você não dá atenção de verdade aos mandamentos. É preciso que você lute contra o pecado. Diga para ele, não aceite o pecado. Não deixe o pecado te seduzir. Mas faça força contrária. Resista. Deus vai te honrar por isso. Amém. Sabe qual é o terceiro, amados? Vamos voltar. O primeiro é reconhecer. O segundo é resistir. E o terceiro é renunciar. Querido irmão, olha só. Você fez toda uma força, você quase morreu. Né? Você sabe que você entendeu desse ensinamento. Agora eu não é brincadeira não. Você sabe que Deus vai falar com você também com essa da historinha, de tudo que você fez, e Deus está falando com a gente também. A gente só precisa entender. Mas depois de ter feito tanto esforço, de ter reconhecido que eu sou pecador, de ter resistido ao pecado, eu preciso cortar de vez com ele. Ou seja, eu preciso de fato abrir mão do meu pecado. Eu preciso renunciar ao pecado. Senão, não valeu a pena ter feito tanto esforço. Por que os cristãos hoje em dia, alguns não conseguem viver com Deus? Eles começam uma vida, eles entram para a igreja, eles leem a palavra, eles vão entender o que pode e o que não pode. Depois de um certo momento, eles entram na batalha espiritual, no combate espiritual, eles começam a resistir. Aí eles estão resistindo ao pecado, e de repente, lá na frente tem uma queda. E ele não entende por quê, ou seja, ele está dormindo com o inimigo. Ou seja, ele resistiu, mas ele não está nenhum momento preocupado em cortar relações, ou seja, ele não está nenhum momento preocupado em renunciar de fato. Sabe, Márcio, se a gente brinca com o pecado, chega um momento que a gente cai. Se a gente não está tendo, e aqui eu quero dizer para você com todo o meu coração, eu digo isso para você como padre, não existe nada mais bonito que eu tenho enxergado esses meus 4 anos de padre, vou fazer agora dia 23 de outubro, do que uma pessoa que vive a palavra de Deus. É muito lindo. Porque você vai ver se cumprindo na vida dessa pessoa tudo aquilo que Deus prometeu. Você vai vendo que o Senhor está sendo fiel. A pessoa passa por uma provação, mas não desiste do Senhor. De repente lá na frente ela vê o Senhor abrindo as portas. Sabe, Márcio? E a gente tem que se preocupar com isso. Por isso,
quero que você pegue a palavra agora. Mateus 24, versículo 12. Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. Por favor, pega a sua Bíblia. Página. Não. Não vou falar, não posso pegar a tarde, gente. Mateus 24, versículo 12. Meus queridos, vocês acharam já? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Posso fazer um pedido a vocês? Posso? É 24, 12, tá? Quando a gente for ler, em vez de a gente falar caridade, fale amor. Porque a gente sabe que a tradução de caridade é amor, né? Mateus capítulo 24, versículo 12. Em vez de você usar a palavra caridade, você vai usar a palavra amor. Pode ser? Vamos juntos? E ante o progresso constante da iniquidade, o amor, mais uma vez, e ante o progresso consistente da iniquidade, o amor nos cessará. Sabe o que isso significa? A palavra de Deus fala a respeito de quem é cristão, por causa do crescendo a iniquidade do mundo. Por conta disso, nosso amor vai se esfriar. Eu não quero que o meu amor por Deus se esfrie. Eu não quero que o meu amor pela minha esposa, pela minha filha, você imagina assim, é triste, chega assim, padre, desculpa, mas eu já estou olhando assim com um olhar diferente para minha esposa. Você vai ver lá no início, ele não cultivou o amor. Sabe, ele foi deixando que a iniquidade fosse dominando seus pensamentos. Ele já estava com a iniquidade nas amizades, já estava com iniquidade na internet. Sabe, querido, hoje Deus está falando para você, ou você cuida, ou você rompe com o pecado, você renuncia, ou você se afasta do pecado. A iniquidade vai tomar conta do teu coração. A palavra de Deus não mente. Crescendo a iniquidade, o amor de mundo se esfriará. Se você hoje não toma uma postura de um homem que obedece a Deus, de um homem que não se deixa ser seduzido pelo demônio, e você diz assim, eu preciso ser santo, eu quero ser como Maria, que viveu a palavra de Deus, vai crescer a iniquidade no teu coração. De repente você vai olhar no relacionamento teu com os teus filhos, você com os seus pais, você pensa, não tem sentido. Não tem sentido porque você não cuidou. Não tem sentido porque você deixou crescer a iniquidade no teu relacionamento. Sabe? É preciso que hoje a gente entenda, e a gente tenha mesmo a tarefa de blindar tudo que a gente tem. Você vai ver, por exemplo, o que você olhasse aqui para mim? Você vê um carro blindado. O que seria um carro blindado? Se alguém for atacar, for dar um tiro, nada vai acontecer ali. Por quê? Ele botou uma proteção especial. Sabe? Querido, chegou hoje o dia de você ouvir Deus falando para você ter uma responsabilidade sobre toda a tua vida, sobre a tua missão com o Senhor na igreja. Você precisa blindar a tua missão, o teu serviço com o Senhor. Você não precisa estar ouvindo A, B e C, porque te contaminam. Aquelas pessoas te plantam inseguranças, incertezas e dúvidas. Isso tudo vai minando o teu relacionamento com Deus. E você está permitindo que a iniquidade cresça. O resultado vai ser claro. O amor vai se esfriar. Meu filho, se você não blindar o teu matrimônio, se você não blindar a tua família, o inimigo vai fazer uma devastação completa. Ou você toma uma postura de um homem hoje, que vive para o Senhor, que sabe ouvir a palavra de Deus, e começa a cortar aquilo que não é de Deus. Ou seja, literalmente você blinda ao Senhor, você blinda, perdão, a sua casa, você blinda a sua família, a sua esposa, o seu marido, os seus relacionamentos. Caso contrário, tua vida vai ser um inferno.